Oi, Nicole. Olá, pessoal. Vamos entrando. Vocês estão me ouvindo bem? Oi. Joia. Isa já entrou. Vamos entrando, a gente já vai começar. Oi, Maju. Oi, Rafa. Vou botar meu computador suspenso aqui, que senão fica um barulhão. Oi, Larissa. Boa noite, pessoal que está entrando. Isa, se você quiser fazer o convite para entrar na live já, tá? Boa noite. Oi, Silvio. Oi, Lara. Oi, Isa. Oiê! Tudo jóia? Tudo certo, ainda bem que você falou, senão eu ia ficar lá esperando. Que a gente espera um pouquinho o pessoal entrar, né? Ah, e aí, tudo bem? Tudo e com você? Também, tô passando mal de calor, então por isso que eu tô assim, meio vermelha, com o Tá ventilador muito quente ligado, aí? acho que não tá fazendo barulho, mas tudo certo. Você tá onde? Eu tô em São José dos Campos, na casa dos meus pais, mas eu Ah, moro em São Paulo. sei. Você Daí costuma eu tô aqui descer pro, passando uma temporada. Oi? você costuma descer aí pro litoral? Ai, não, eu não sou muito fã de praia, acredita? Eu Sério? sou, adoro cidade. Ah, Quanto mais urbano, melhor. e faz tempo que você mora em São Paulo? Eu moro 8 anos. Eu moro há Ah, uns 8 anos. tempo. Desde que eu fui fazer faculdade, aí nunca mais saí. Adoro aquela cidade louca. São Paulo é incrível, né? Minha tia disse que São Paulo é uma cidade agridoce, assim, porque tem coisas muito fantásticas e também é uma cidade difícil, né? Que você tem que ter o perfil para morar lá, né? Nossa, eu gostei da comparação, da metáfora Interessante, né? agridoce. É, Muito bom. eu E gosto muito. vocês são de Ribeirão Preto, né? O pessoal aí Isso. do com. Nós da Pontui somos de Ribeirão Preto, mas assim, a gente tem escolas no país todo
e alunos também do país todo que estão aí se preparando para a redação e se preparando para os vestibulares, né? Agora, nesse período doido que a gente está vivendo, né? A coisa ficou mais, assim, é ainda mais importante esses espaços onde os alunos e as escolas possam manter um pouco do trabalho a partir de uma ferramenta tecnológica, né? Não, com certeza. É engraçado porque eu formei 2010 que eu saí do... Sei lá, 2011 que eu prestei vestibular. E, gente, ficou muito distante redação. A gente escreve, eu escrevo pra caramba, porque eu Sim, trabalho com conteúdo, né? sim, Mas sim. né, tipo, formato de redação que era super difícil de fazer, eu tô muito desacostumada. É, mas é um outro tipo, né, de escrita. E essa escrita de comunicação que você faz também, ela tem as suas características e as suas particularidades, né? Assim como a dissertação. E a dissertação mudou muito de lá para cá, né? É um gênero muito amplo, assim, né? Mas com certeza, eu estava vendo o seu site, lendo seus textos, e aliás, você escreve super bem. Olha só, tô feliz. Feedback positivo de professor de redação. Depois você me passa um feedback mesmo. Porque o problema são as gramáticas da vida pra gente Ah, lembrar. demais. Mas isso é difícil até pra gente que é da área, viu? Olha, Ah, ó, ganhei meu dia, então, saber que meus textos estão bons. não, muito bons, muito legais. Depois eu até preparei uma pergunta para um dos textos que eu estava lendo lá do seu site, que eu achei bem interessante essa questão que você fala de uma cobrança como se as pessoas fossem obrigadas a achar que está tudo bem porque houve alguma evolução, né? E que na verdade não, a gente tem que olhar para frente, para as novas conquistas, para as novas coisas. E eu achei muito interessante quando você fala, tanto em relação à deficiência, quanto, por exemplo, é como se o negro tivesse que estar feliz por não existir mais um regime de apartheid, não ter um processo de escravidão. Mas não é isso, né? Se a gente tem um cara que é morto por um policial na rua, é porque a gente tem muito problema ainda para enfrentar, né? Muita coisa ainda para pensar, né? Não, com certeza. Eu publiquei esse texto ontem, Uhum. porque eu trabalho com comunicação inclusiva, eu sou mais focada em pessoas com deficiência, em acessibilidade em geral, Sim, né? Até por conta do meu histórico de vida, o lugar de onde eu falo e tudo mais. Mas o que me, assim, de forma geral, que eu vejo assim nos conteúdos me incomoda muito, que falta textos críticos, sabe? Que você realmente coloca, tira a pessoa do lugar de conforto e traz outras abordagens, senão a gente fica sempre falando mais do mesmo. sim. E, e eu acho negativo isso, sabe? Porque é muita informação e no final das contas é tudo assim, nada agrega muito. Com certeza, com certeza. Vamos começar por aí então. Se apresenta para a gente, fala um pouco da sua formação e da sua experiência, como é que você começou a atuar e pensar, né, e ver a importância de se trabalhar com essa questão da linguagem inclusiva para a gente se apresentar um pouquinho. Com certeza. Gente, eu já vou avisando que eu não enxergo as coisas aqui direito. Se vocês perguntarem, o Eduardo, Pode você deixar. leia pra mim, porque eu estou sem óculos, porque tá muito quente, eu não consigo ficar de óculos. E eu Preocupa não. normalmente eu preciso usar óculos, tá? Tem. Porque o que acontece? Eu tenho uma visão monocular, né? Eu enxergo 100% desse olho e do outro não. Sim. E eu nasci com glaucoma congênito nos dois olhos, acabei recuperando Uhum. e eu cresci, né, tendo toda uma vida super incluída, frequentei a escola normal, fiz todo, nunca tive barreiras, vamos dizer assim, né, Uhum. de acessibilidade. Nunca precisei, né, pensar em acessibilidade aí ao longo da vida. E aí eu fui fazer faculdade de comunicação social, eu sou formada em relações públicas, Sim. que é uma profissão que trabalha com a gestão da comunicação das organizações, assim, resumindo bem resumidamente. E fiz muito estágio ali na parte de eventos, de comunicação institucional, de mídias sociais. Comecei minha carreira em um banco
E foi lá que eu despertei, como comunicadora, sobre como a gente excluía outros corpos das nossas comunicações. Então, a gente sempre, ao longo, né, isso muito forte no Brasil, posso dizer que tem países lá fora que são mais evoluídos nesse aspecto, mas como comunicadores, a gente sempre produz informação, conteúdo, sempre para um corpo homogêneo, para um corpo 100% funcional, e a gente não pensa na heterogeneidade do receptor ou da receptora. Então, eu tive esse insight, essa descoberta, quando eu comecei a conviver muito com pessoas com deficiência. E Uhum. até então, eu também não me reconhecia como uma mulher com deficiência. Isso foi há 3 anos atrás, então há 3 anos que eu comecei a trilhar, a pesquisar e estudar mais a fundo sobre a importância da gente pensar na acessibilidade na comunicação. Então, como produzir informações, conteúdos, pensar em plataformas e formas de tornar aquela informação mais acessível para o maior número de pessoas possível. Então, aí entra muito a questão de a importância da gente pensar no ser humano de uma forma diversa. E foi até meu movimento com as redes sociais, que eu comecei a usar bastante as redes sociais, foi para me encontrar, foi para conhecer pessoas diferentes de mim. Porque eu Uhum. sempre convivi muito com pessoas iguais a mim, assim, na escola, na faculdade. Ainda mais que eu sou uma mulher branca, de classe média, então sempre, né, circulei em lugares muito privilegiados. E foi a partir desse momento aí, do meu trabalho no banco, que eu comecei a estudar mais a fundo a acessibilidade. Então, eu sou formada em audiodescrição, em moda inclusiva também, fiz essas duas especializações. E hoje em dia eu trabalho com comunicação corporativa numa empresa de tecnologia, mas eu sou muito mais voltada para comunicação e acessibilidade. Então, eu tenho aí meus projetos pessoais, que são o Redesign, que é uma consultoria de design inclusivo. Sim. Então, a gente cria produtos e serviços a partir do design inclusivo. E também tem uma comunidade de pessoas com deficiência em tecnologia, junto com mais mulheres com deficiência. E também atuo muito forte na divulgação de boas práticas de comunicação e acessibilidade através das redes sociais, porque eu acho que é o caminho que a gente tem hoje, que você comentou aí no começo, né, da importância ainda mais nesse momento de isolamento da gente usar as tecnologias para disseminar informação e conhecimento. Então é um pouco do que eu faço, eu acho que eu falei muito rápido. Não, beleza. Mas qualquer coisa a gente retoma. Mas Com é que eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Até eu certeza. não consigo entender as coisas que eu faço. Não, mas é muito Mas bacana. Teve uma postagem sua que eu vi do Instagram que eu achei interessante, que quando você entrou no curso, é, você, na sua formação, os seus professores, eles não tinham esse olhar já voltado para essa comunicação inclusiva, né? Essa provocação, essa necessidade também veio muito também por conta disso, né? Ou você teve alguém dentro da sua formação acadêmica que já trabalhava com isso de alguma forma? nossa, nunca, nunca. Desde o colégio até a faculdade, nunca. Uhum. Então, é até legal trazer, porque eu acredito que né, um preconceito que existe muito forte ainda no Brasil e é pouco falado, é o capacitismo. Né? O capacitismo é o preconceito em relação a pessoas com deficiência. Uhum. E ele é muito velado. Ele é o tipo de preconceito que, por exemplo, o racial é um preconceito já mais conhecido e já, assim, as formas, né, as materializações do preconceito, eles são mais conhecidas, né, pela população. O capacitismo não, que é o preconceito em relação à pessoa com deficiência. Então, tem várias formas de capacitismo e a maioria delas é muito fofa, vamos dizer assim. Então, é como você chamar uma pessoa com deficiência de especial Uhum. porque ela estuda ou porque ela trabalha, então você achar que ela é
um exemplo de vida, de superação, só porque ela faz isso, né? Porque ela trabalha mesmo tendo deficiência, né? Acho que essa forma, essa construção de oração, então, que legal que você trabalha mesmo tendo uma deficiência. Esse Uhum, é, assim, a forma de materialização do preconceito, do uhum, capacitismo muito grande, né? Porque você assume que a pessoa está fazendo algo do dia a dia, então você assume que aquilo é extraordinário, porque ela tem uma deficiência. Então ele ainda é muito escondido. E uhum, aí, respondendo a tua pergunta, foi muito por conta disso. Ele é um preconceito ainda muito escondido. Então, assim, ao longo da minha formação acadêmica, ninguém tem muito conhecimento e contato em relação ao tema. E a gente vive também, né, uma questão muito forte que é a normalização, né, das pessoas, normalização dos corpos. Então, as pessoas com deficiência sempre são tratadas como corpos ineficientes, né? Então, a escola médica traz muito a questão da normalização, de você procurar uma cura para a deficiência, né? sim. Então, são essas formas aí né, que as pessoas com deficiência são tratadas, que acabam fazendo como que as pessoas nem se reconheçam como pessoas com deficiência, que foi o meu caso. E Uhum, a partir disso, eu nem nunca tive, né, consegui até falar sobre isso na faculdade, trazer esse tema. E é uma coisa que fica muito velada e ninguém sabe muito bem. uhum. Então, foi só. E se a gente for parar para olhar, tem pouquíssimo estudo, pouquíssima formação sobre isso. Não tem curso falando sobre acessibilidade na comunicação. Não tem nada. É uma coisa que a gente tem que fazer super por fora. Sim, e isso é muito, muito curioso e conversa com o que eu falei no início, né? Desse texto muito legal que você fez, como se as pessoas que sejam deficientes, negros ou mulheres, enfim, tivessem que agradecer pela evolução que houve, sendo que tem muito ainda a ser feito. E é curioso porque, por exemplo, o tema do Enem de redação de 2017 foi Desafios para a Formação Educacional do Surdo. E aí a galera achou o máximo que o Enem tivesse trazido esse tema para discutir, né? Nossa, que legal! O Enem vai falar sobre surdo, que era uma temática, um assunto pouco discutido, etc e tal. Aí eu fui ver em abril agora, por conta do isolamento pelo qual a gente está passando, que os surdos são os que estão tendo mais dificuldade de acessibilidade, porque nas aulas remotas, a maior parte dessas aulas não tem tradução em Libras, né? Então, foi uma reportagem agora de abril de 2020, sendo que no dia 23 de abril é comemorado o Dia Nacional da Educação dos Surdos. Ou seja, o tema foi lá, apareceu em 2017. Será que houve, a partir dali, ações, medidas efetivas da sociedade para contribuir para uma educação mais inclusiva, né? E pelo visto não houve, né? E é claro que nesse momento de pandemia as coisas todas tiveram que se adaptar de forma muito violenta, né? Muito abrupta, mas já era uma necessidade e continua sendo uma necessidade muito grande, né? Então, depois que eu fui olhar seu Insta e ver sobre o seu trabalho, eu comecei a pensar sobre as nossas publicações também, os vídeos que a gente faz, as postagens que a gente faz, né? E realmente a gente entra num hábito de comunicação com as pessoas que vão conseguir ler aquele texto, que vão ver aquela imagem e que vão entender aquele texto falado, e muitas vezes a gente não analisa. Poxa, eu posso ter alguém com deficiência que precisa estudar, que quer aprender e que não vai conseguir ter acesso a esse material porque não há uma comunicação para ele ou para ela, né? Isso é muito, muito interessante, né? Não, é isso mesmo que você falou, assim, evoluiu pouquíssimo. Eu digo aí que as lives, né, de sertanejo, elas deram um boom, porque, tipo, o pessoal começou a fazer, aí teve alcance aí de 3 trilhões ali da Marília Mendonça, e aí agora já está ficando feio não colocar intérprete de Libras nas lives, mas eles não estão fazendo porque é obrigado por lei Uhum, oferecer o recurso, né, mas enfim, isso aí é só uma convenção.
Mas agora eles estão colocando porque o concorrente lá tá colocando, então, né, virou uma convenção, né? Ficou feio não colocar, é mais uma questão de imagem, né, do Hum, artista. Eu acho válido de qualquer forma, porque eu acho que é uma, né, é uma cultura popular aí do Brasil. A música popular sertaneja, ela, né, tem esse poder de alcance, então foi muito positivo, né, que uhum, teve isso aqui durante a pandemia. E tá se expandindo cada vez mais. As pessoas agora estão sabendo o que é intérprete de Libras, como que funciona. Já virou trend no Twitter, os intérpretes fazendo ali as interpretações dos músicos. Então, eu acho bem positivo esse movimento. E de uma forma ampla, assim, a acessibilidade digital ganhou muito destaque na pandemia. Muito uhum, por conta da digitalização, né? Que é isso que você trouxe, tipo, com o digital, apesar da gente se distanciar ali, a gente não convive muito com as pessoas, a gente tem a oportunidade de estar mais imerso nas informações e surgem mais discussões, né? uhum. Então, você tem razão, evoluiu pouquíssimo e muito se deve também por conta dos produtos digitais. Por exemplo, o Instagram. Ai, peraí que tá passando um caminhão aqui. Sem problema. O Instagram, tipo, esse formato aqui de live, ele é muito inacessível, porque eu não consigo nem colocar uma terceira tela para colocar o intérprete de Libras, por exemplo. Uhum, Não é todo mundo que tem o recurso para colocar, né, o intérprete de Libras para pagar. A gente não tem. Tem inteligência artificial que faz isso, mas não para vídeo. Então, mesmo que as pessoas queiram fazer algo, é muito difícil ainda o acesso à acessibilidade. Então, normalmente, eu falo muito sobre aquilo que é acessível para todo mundo fazer. Então, você colocar texto alternativo nas suas imagens, que você mesmo pode descrever, você legendar os vídeos quando você conseguir, você tentar sempre perguntar para as pessoas se elas estão conseguindo acessar, se a letra está grande ou não está. Então, eu trabalho muito nesse sentido, nas redes sociais, de incentivar as pessoas a terem atitudes individuais, mas que não depende realmente delas, depende das empresas trazerem produtos e serviços mais acessíveis. Então, até o meu trabalho com a redesign é nesse sentido, de refortalecer a presença das pessoas com deficiência na área de tecnologia, porque a partir, né, desse serviço delas estando ali como criadoras, os produtos e serviços vão ser mais acessíveis. Então, essa é um pouco do que eu acredito e da evolução que está tendo a acessibilidade. Legal. Você já respondeu uma pergunta que eu tinha pensado em fazer, que é justamente sobre isso. Se o Instagram, por exemplo, porque eu vi também uma campanha que você fez, né? Falando dessa questão da linguagem inclusiva no Instagram, e ainda precisa de evoluir muito, né? Como, por exemplo, numa live que não tem essa acessibilidade, né? De colocar um espaço, ou mesmo que tenha essa ferramenta, isso vai custar, né? Então, assim, e aí é o que você falou, a tecnologia ela é uma ferramenta incrível, porque ela tem a possibilidade de unir as pessoas, né? De aproximar as pessoas e as necessidades, né? Então, assim, acho que esse trabalho tem que ser muito conjunto e tem que continuar depois que esse período de isolamento passar, ou pelo menos que a gente puder voltar, a gente realmente poder utilizar essa tecnologia. E o que a Bianca falou aqui, né? Que as pessoas comecem a fazer esse tipo de comunicação não para ser preocupadas com o politicamente correto. Não, é realmente por uma conscientização inclusiva, né? Então eu faço isso porque realmente, como você também fala das novas narrativas, né? A gente realmente criar novas narrativas e essas novas narrativas elas não se fechem em grupos, né? Que eu também acho muito legal isso que você colocou, que a gente está carente de líderes, a gente está carente de referências. E cada um de nós pode ser uma referência na sua área e buscar aprender sempre, né? Pensar, poxa, será que o trabalho que eu estou fazendo está atingindo outras pessoas? Será que eu estou conseguindo me comunicar com o máximo de pessoas possíveis? Ou eu estou, talvez, numa zona de conforto, escrevendo e conversando com aqueles
que vão me assistir ou que vão me ouvir e me compreender. Eu sempre fiquei muito incomodado com isso enquanto professor, quando havia alunos na sala de aula com algum tipo de déficit de aprendizado. Não importa, dislexia ou algum aluno com algum espectro autista, e que a gente ajusta o sistema escolar, né, para que esse aluno faça uma avaliação, para que ele seja aprovado, sendo que a escola tem que fazer muito mais, né? Tem que realmente haver um atendimento específico voltado para as necessidades daquele aluno. E a gente não faz isso ainda, né? Sim, não, exatamente. Não, e um ponto interessante, Eduardo, porque eu trago muito a questão da acessibilidade não ser para pessoas com deficiência, sabe? A acessibilidade é uma questão de ampliar os acessos para a diversidade de corpos, né? A diversidade das pessoas. Então, isso, assim, a diferença de aprendizado, né, de cada pessoa. Tem a questão, por exemplo, né, do sentido que você melhor capta a informação. Eu, por exemplo, eu sou muito mais auditiva, até por conta da minha visão. Eu já fiquei, né, tipo, palestras inteiras sem conseguir enxergar conteúdo, porque não enxergo direito. Então, eu sou muito mais auditiva. Não presto atenção em material nenhum. Eu falo, gente, não me peça para fazer PowerPoint. Eu odeio fazer isso. Não, eu vou para as reuniões sem PowerPoint, as pessoas me cobram e eu falo, gente, eu esqueço, né? Porque eu realmente sou muito auditiva. E isso aí, a minha forma de aprendizado é pela audição. Então, eu gosto muito de podcast, ouço muito áudio e eu procuro ler menos, né? Eu gosto muito de ler, mas infelizmente a minha capacidade visual é mais limitada. Então, isso Uhum. mudou o meu processo de aprendizado. E tem muitas pessoas que são visuais. E até uma coisa engraçada é que tem muita gente relatando que agora que a gente está usando máscaras, muita gente está se sentindo mais surda, porque muita gente faz leitura labial sem se dar conta. São as Uhum. pessoas que são mais visuais. Você acaba fazendo leitura labial. Quando você coloca máscara, você perde, você não faz mais leitura labial. E aí as Uhum. pessoas que são mais visuais, elas estão falando que, tipo, estão ficando mais surdas, porque elas não estão fazendo mais a leitura labial. Então, eu acho que assim, o essencial mesmo de acessibilidade é pensar na diversidade das pessoas, sabe? Tipo, de tudo, porque a gente sempre padroniza, né, o conhecimento, aprendizado, a forma como a gente se comunica, pensando, assim, na gente, né? Isso que é importante a gente lembrar que, né, o outro que está ali do outro lado, atrás da tela, tem uma outra forma de comunicação. Então, eu acho que é essencial a gente sempre pensar nessa diversidade e perguntar para as pessoas, sempre ter essa troca, porque a gente consegue melhorar a acessibilidade diariamente. Legal. E partindo para a sua atuação mesmo, né, nessa coisa da linguagem inclusiva, dessa comunicação inclusiva, considerando a sua área e considerando a sua deficiência. O que é essa linguagem inclusiva? Como que você organiza mesmo esse processo de produção de texto para que as outras pessoas, o seu público amplo, né, consiga ler e acompanhar as suas publicações? Então, tem assim, basicamente eu sigo em duas linhas. Uma é essa de trazer pensamentos críticos e reflexivos, que até foram esses dois textos que você citou aí, que eu tenho que eu falo sobre a importância da gente cultivar menos heróis, menos heroínas e mais líderes. E essa questão que eu trago muito forte das novas narrativas e também esse texto que eu publiquei recentemente fazendo uma crítica aí de como a gente sempre trata do tema diversidade e inclusão, sempre olhando para o passado e nunca de uma forma utópica e futurista mesmo de traçar metas e planejamento. Então eu tenho muito essa necessidade de trazer essas reflexões sobre a forma como a gente tem tratado diversidade e inclusão, né? Então eu tenho essa linha. E aí eu tenho uma segunda linha, né? Que é essa que eu trabalho mais forte, o conteúdo acessível, que eu divulgo muito para redatores, para designers e UX, né? Que são os User Experience, o pessoal de conteúdo
e de tecnologia, eu divulgo e ensino, capacito eles a criarem cada vez mais conteúdo com acessibilidade. Então, seguindo ali, a gente tem boas práticas de redação, né? Desde você escrever sempre alinhado à esquerda, nunca... Claro que a gente tem os textos acadêmicos, né? Que são, né? Esqueci o nome disso. Centralizado. Assim, o ideal é sempre a esquerda, né? Porque a gente tem uma questão de pessoas com dislexia na leitura. Então, a questão de fontes também é importante, de sinalização. Então, por exemplo, a gente tem que pensar nas pessoas daltônicas quando a gente está escrevendo alguma coisa. Então, eu nunca posso, por exemplo, sinalizar algo importante apenas com a cor. Eu sempre tenho que colocar um traço. É igual, sei lá, um risco de errado. Eu preciso, se tem uma coisa errada, né, que eu quero dizer isso que está errado, eu não posso apenas colocar vermelho, porque tem muita gente que não enxerga vermelho. Então, eu tenho que colocar o traço. Então, eu ensino essas boas práticas de conteúdo para redatores e redatoras, designers e produtores de conteúdo em geral, aí, pessoal que trabalha com eventos digitais, todos esses formatos de conteúdo digital. Então, e assim, uma dica que eu sempre dou, né, que eu falo bastante, que é uma forma simples, porque é um universo enorme, você tem que ficar testando, cada dia eu aprendo uma coisa, então eu tenho que conversar muito com pessoas com deficiência para saber como que elas consomem conteúdo, e aí tem muita novidade sempre, eu tenho que sempre estar ali perguntando, saber como funcionam e tudo mais, mas uma dica que eu sempre dou o tempo todo, que é a seguinte: tentar disponibilizar o conteúdo, a informação em dois canais de acesso. Então, por exemplo, post, né, em texto, você sempre colocar em áudio, por exemplo, você fazer a narração daquele texto. Imagens, sempre fazer a descrição das imagens. Então, essa regra, ela funciona bem se a gente sempre pensar dessa forma. Eu sempre pensar em dois canais de acesso à informação. Interessante. E nesse processo, por exemplo, uma coisa que eu nunca não tinha imaginado, né? Que eu também vi um vídeo seu que você fala que nessa linguagem neutra, quando as pessoas colocam um arroba ou colocam um X, nesses programas de tradução, a palavra não vai ser lida, né? Vai ficar tox ou vai ficar arroba s, né? Então, que você tem, às vezes, uma linguagem que é para ser neutra e para abarcar gêneros, concepções de indivíduos diferentes e que acaba excluindo, né, um outro grupo. Então, tem que se pensar nesse fluxo também, né, da comunicação, que é o que você falou. A gente está sempre aprendendo, né? Linguagem tem essa dinâmica de ser muito... enfim, ela é mutável o tempo todo, né? E a gente tem que estar sempre aberto a refletir sobre essas nossas comunicações, né? Sim, não, é exatamente isso. Dar uma canseira, porque você tem que realmente ficar o tempo todo ali conectada às novas dinâmicas. E essa questão da linguagem, né, neutra de gênero, também é uma super discussão. Tem muito estudioso que acaba ignorando, dizendo que isso não tem muito impacto e muito peso. Mas a gente sabe que eu sou da linha que defende, sim, que a gente tem que sempre buscar formas de refletir de forma mais inclusiva na nossa linguagem, porque ela é reflexo, né, da nossa sociedade, da nossa cultura. Então, é isso que você citou, é verdade, sim. As pessoas com deficiência visual, elas acessam a informação através do leitor de telas. Então, é exatamente isso. O leitor de telas, ele não consegue fazer a leitura de palavras com o arroba ou X no final. Então, o que tem de consenso aí nos grupos, até agora, até hoje, não sei, amanhã já é outra coisa, mas até hoje é o E no final. Então, se usa o todes, né? Ou se usa... Eu sinceramente, eu defendo muito tentar usar ali, tipo, muito o pessoas e você fazer a distinção ali do feminino masculino. Mas aí tem, né, outras pessoas que defendem que não, né, por conta da questão de gênero, da dualidade do gênero.
Mas aí realmente eu acredito que essa tentativa de sempre saber e saber aquilo que faz sentido para você e tentar sempre estar se atualizando, porque o negócio é assim, é um fluxo constante. Com certeza. E me fala uma coisa, você que procura as empresas, essas empresas parceiras e esses grupos que querem aprender sobre essa linguagem inclusiva, elas te procuram, são as duas coisas. Como que é esse seu trabalho de mostrar para as empresas e para os sites e para as páginas como que elas podem tornar a comunicação delas mais inclusiva? Nossa, é muita gente envolvida. Não, é muito interessante essa pergunta, porque é o seguinte, eu tô percebendo que nos últimos tempos aí, com o isolamento, tem muita empresa vindo atrás para saber mais sobre o tema. Uhum, Antes, a gente passou muito tempo indo nós atrás, né? Então, eu digo nós, assim, as pessoas que trabalham com esse tema, sim. eu e as outras meninas lá da Redesign. Então, a gente sempre ia muito atrás, mas a gente já está no momento que muita empresa quer saber como funciona e-book, né? Tá sendo muito procurado, assim, e-book com Uhum. boas práticas, porque acaba que é uma ferramenta mais acessível o e-book, né? Porque você consegue colocar o e-book ali no PDF, então tem um manual de boas práticas para tornar o PDF acessível. E ele acaba sendo uma forma de fazer um material que exige menos recursos, né? E as pessoas estão procurando muito esse tipo de material. Então, todo dia, praticamente, alguém me manda mensagem perguntando alguma dica para redação mais acessível, ou para design, ou para colocar texto alternativo nas imagens e tudo mais. Então, a gente está nesse momento que não dá para agora ficar respondendo individualmente. Então, a gente está nesse trabalho de educar mais através de materiais, né? De trazer cada vez mais materiais e divulgá-los para que cada vez mais pessoas tenham acesso. E é esse, assim, eu acho assim que estou bem otimista, porque eu acho que aí, ó, nos próximos anos a gente vai ter aí uma grande aceleração de acessibilidade. Tomara, também espero muito isso, assim. E, inclusive, teve uma aluna minha que perguntou assim, a gente vive num país que é muito desigual, né? E como é que você acha, ou se você já teve alguma experiência nesse sentido, de levar a sua informação e a sua comunicação para comunidades que não têm tanto acesso, assim? Você já teve alguma experiência de chegar, de atingir um público que não tem ainda até hoje, talvez seja por dinheiro, por não ter acesso à internet, mas que não tem tanto acesso a essa informação e como que nós podemos também atingir mais essas pessoas, na sua opinião? Então, eu tenho bastante contato ali com. Lá em São Paulo, a gente tem a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, que é um órgão que faz muita divulgação e ações ali. Eles fazem desde festivais culturais com acessibilidade, então, premiando vários artistas que trabalham que são pessoas com deficiência e trazem trabalhos, né, com a estética da acessibilidade e até oficinas de audiodescrição, de formação gratuita nessas tecnologias. Então, eu tenho um contato bem próximo com o pessoal da secretaria, participo bastante antes participava de rodas de conversa ali presenciais. Hoje a gente trabalha muito, né, através das rodas de conversa digital. E exatamente, você trouxe muito bem. É muito desigual e tem muita gente que não tem acesso à informação mínima, né? Tipo, nem de direito, né? O que ela tem direito ou não, muito menos, né, de tecnologia, o que está disponível e o que não está. Então, eu acho que é um gap aí muito grande. Eu tenho muita vontade de ser mais atuante ali dentro das comunidades, junto com jovens que trabalham, né, com empreendedorismo, com marketing, trazer aí essa formação também de uma comunicação inclusiva. Então, tá nos planos. E aí, é um grande dificultador, porque tem muita gente com deficiência que tá abaixo da linha da pobreza, né? Porque deficiência está diretamente relacionada com a questão econômica.
Sim. porque tem muitas deficiências, né, que elas se tornam deficiências por falta de acolhimento, de saúde, de tratamento. Tem muita cegueira que é relacionada à falta de nutrientes. Então, ela é nos países, né, em desenvolvimento, subdesenvolvidos, a taxa, número de pessoas com deficiência é muito maior do que os desenvolvidos. Então, tem Uhum. uma questão social muito forte aí, que eu acho que precisaria, é uma trilha, né, de você começar desde do básico, de acesso à informação, à lei, para ir aos poucos subindo na pirâmide aí de vida. Exatamente. E é por isso que ainda tem muita coisa para fazer, né? E então não é uma questão de, que legal que evoluiu. Não, evoluiu porque, né? Porque tinha que evoluir, mas tem muita coisa ainda para ser feita, né? E eu queria trazer esse assunto, eu achei super bacana quando a Nicole, né, me apresentou você e sugeriu para a gente fazer esse bate-papo. Então, queria até te agradecer novamente aí a disponibilidade, porque, inclusive, eu vou começar a pensar nos meus discursos, nos meus textos, né? Pra, porque às vezes a gente também fica numa zona de conforto. Mas eu não tenho nenhum aluno que tenha alguma deficiência, então eu não tenho por que me aprimorar nisso. Não, muito pelo contrário, né? Porque se eu não estou preparado para me comunicar com outros públicos, e quando essas pessoas chegarem até mim, ou quando elas quiserem chegar até mim, isso não vai ser possível, né? Então, é uma questão de realmente exercer esse papel proativo, de liderança, na verdade, de protagonismo mesmo. Uhum. Cada pessoa dentro do seu círculo de amizade, dentro do seu círculo profissional, né? A gente não precisa chegar num espaço macro grande. Não, a gente pode fazer isso nas nossas relações do dia a dia, né? Não, com certeza, é o que eu mais defendo, Eduardo. A gente fica muito passivo, sabe? Esperando grandes mudanças, esperando que as empresas, que, né, tipo a mídia, que o governo tome as suas decisões, mas que na verdade a gente é um povo muito passivo, sabe? Muito. Então, até a narrativa do herói se deve muito à nossa passividade. Então, a gente espera que sabe, um Messias retorne para resolver todos os nossos problemas. E não, assim, tudo bem, pode ser que tenha gente que acredite, né, nessa metáfora, nessa narrativa, tudo bem, mas eu acredito que a transformação ela se deve a protagonismo individual. É exatamente isso que você trouxe, de você começar a fazer algo e individualmente, assim, que esteja dentro do seu alcance também, porque cada pessoa tem, né, um espectro de atuação, um potencial, mas isso que faz a diferença é a atitudinal mesmo, o indivíduo que acaba conseguindo essas grandes transformações que a gente tanto faz, tanto busca, mas que às vezes a gente fica muito nesse papel de paciente mesmo. Completamente. Pessoal que está aí assistindo, alguém tem alguma pergunta para fazer para a Isa, específica? Você fez a faculdade em São Paulo mesmo, Isa? Eu fiz ECA lá na USP, Relações Públicas. Uhum. Encontro vários decanos por aí. Legal. Saudades. Eu tô tentando fazer meu mestrado, preciso arranjar um tempo para fazer mestrado. Sei. Mas, mas tô nessa. O sonho é voltar a estudar, mas é muito difícil, né? Uhum. Tá muito difícil. Então eu aplaudo todo mundo que faz pesquisa. Eu sou de família de pesquisadores e acho incrível e totalmente necessário o valor à pesquisa e aos nossos pesquisadores e pesquisadoras. Que bacana. Que bacana. Acho que é isso então, Isa. Ó, muito, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelas informações incríveis aí que você compartilhou com a gente. Depois a gente vai disponibilizar o vídeo no YouTube para a galera poder assistir também, tirar dúvida. E nós continuaremos aí definitivamente nesse processo. E espera aí que chegaram duas perguntas. Ai, meu Deus! Achei que ia ficar livre. Ai, a Nicole! Eu tô A enxergando. Nicole perguntou. Ai, não, já vem a Nicole. O que ela vai me perguntar? Ó, tem uma pergunta antes da Nicole, que é o que te motivou, e eu acho que o que te motiva a continuar a sua jornada?
Ai, gente, nossa, vou te falar que eu tô numa canseira. Não, mas ó, Nicole, eu aí eu não gosto muito desse negócio de propósito. Eu sou meio polêmica, tá? Já vou Sei. Ah, falando que eu não é, acredito em inclusão, mas isso vai para um outro tema. Estou para uhum, escrever um texto sobre não inclusão, mas também não sou muito de propósito, não. Mas eu realmente, tipo, me achei na questão de acessibilidade. Eu acho que a acessibilidade é um tema que, tipo, vai ser. A gente está na fase de diversidade e inclusão, mas a acessibilidade é o passo além, né? uhum, Porque você falar em acessibilidade, você está falando sobre acesso à educação, à vida, enfim, lazer. É você, tipo, usar a tecnologia a nosso favor. E, né, tecnologia partindo ali desde o começo do que é tecnologia, são materiais, recursos que ampliam os sentidos humanos. Então, eu sou muito utópica e futurista. Eu acho realmente que a acessibilidade, ela amplia muito o potencial do ser humano. Então é uma uhum. coisa meio utópica, assim mesmo, e que eu acredito muito na acessibilidade. E é muito cansativo, tem dia que eu tô de saco cheio, porque você tem que ficar se justificando o tempo todo. Mas eu vi já uma grande mudança, uma receptividade muito grande agora nos últimos tempos. E eu acho que eu procuro muito trazer esse conhecimento, essa informação de uma forma bem receptiva, porque a gente também tem uma forma muito agressiva, às vezes, de defender nossa posição e Uhum. acaba afastando as pessoas. Então, eu Sim, acredito muito que isso tem trazido muito retorno à forma que a gente comunica as coisas. Então, é por conta disso. Eu acho que é uma visão realmente. A acessibilidade, eu acho que é o futuro e a gente usar a comunicação aí de uma forma que una mais as pessoas do que as separe. legal. E a Nicole fez uma pergunta aqui, mas eu acho que não tem, né? O Insta, ele tem alguma ferramenta para colocar legenda nas lives ou não? Não tem. Não tem, Nick. Não tem. Tem dois aplicativos, um para Android, que é o AutoCap. Uhum. Ele é péssimo, mas é o único que eu conheço, é o que eu uso. E aí dá um trabalho colocar. Eu sou a pior pessoa, né? Ao invés de incentivar as pessoas, eu desmotivo. Mas para quem tem o Android, é o AutoCap. Uhum. Ele funciona, mas ele não é o melhor dos mundos. Agora, para quem tem iOS, aí o mundo é outro. Porque o iOS tem o ai, meu Deus, peraí. Clipomatic. Eu depois posso mandar para vocês, que acho que é mais fácil pro Ah, pessoal legal. anotar, né? Porque se eu for escrever aqui vai demorar, a minha unha tá grande, vai demorar para eu escrever. Sem problemas. Mas tem aplicativos externos, então você tem que criar o vídeo fora e depois postar no Instagram. Então dá Uhum. uma trabalheira. Legal. Na sua formação, que você fez relações públicas, né? Dentro da sua formação em si, você depois disso, você já teve que lidar, porque relações públicas às vezes tem que lidar, gerenciar situações de conflito às vezes, né? Você já teve alguma situação bem complicada, assim, que você precisou de lidar? Não, não precisa explicar explicitamente, Aham. não pode, Então, né? vou te falar que ó, no último mês, gestão de crise envolvendo problemas relacionados à diversidade tá bombando. Tô Sei, até pensando em oferecer esse serviço lá na consultoria de porta-vozes de diversidade e inclusão. sei. Porque o que acontece? A gente está na cultura aí do cancelamento, né? Uhum, Então, as pessoas têm que. As pessoas, né? Nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala, o que a gente posta e ser muito congruente, né? Porque sim. agora a gente virou um júri aí digital que tá Uhum, todo mundo querendo cancelar o outro, né? Tem muito, né, a ver por conta da instabilidade que a gente está vivendo aí do país, do mundo, né? Então, sempre teve o linchamento, mas agora ele está muito forte porque ele é digital. Então, essa questão de gestão de crises, gestão de relacionamentos, está sendo muito pedido para as relações públicas e a gente está tendo que quebrar a cabeça, porque são muitos fatores envolvidos ali numa tomada de posicionamento
e é muito, né, volátil, né? Às vezes uma coisinha, em 5 minutos, ela vira o trend topic, Sim, e aí você tem que encontrar uma forma de melhor lidar com isso. exato. Então, o RP agora tá bombando. Tá bombando, né? Isso já daria um outro assunto para uma outra live, né? Porque essa ideia de cultura do cancelamento tá gerando um burburinho danado na internet, né? Total. Não, eu já vou fazer propaganda, viu? Eu tô criando um guia de comunicação inclusiva para sobreviver à cultura do cancelamento. Ah, que legal, legal. Quando ficar pronto, eu mando para vocês, Manda assim que a gente compartilha lá também. E aprende, né? Porque acho que a gente vai precisar mesmo de aprender o que falar, o que não falar, né? Pensar 20 vezes antes de postar. Fora outros problemas, né? Que a pessoa se torna celebridade, aí desencadeia, desenterra tweets de 5 Ah, anos, etc, né? E aí começa aquela... Olha o que a pessoa falou, o que a pessoa escreveu, né? É muita coisa, né? não, é muita coisa. Não, eu tava, antes de entrar na live, eu tava falando com uma amiga, vamos ir alugar uma casa no campo para ficar uns dias agora no confinamento. Ela falou, você vai fazer uma festa de contaminação? Eu falei, você me respeita, eu não vou fazer uma festa de contaminação. Mas é isso, a gente fala brincando, mas é isso, você tem que tomar muito cuidado com tudo que Muito você faz. com Senão, tudo que... né? Exatamente, exatamente. É Ah, triste. exatamente. Ah, mas é isso. Então Obrigadão, viu, tá. Lisa? Foi um Obrigada, prazer te gente. conhecer. A gente vai compartilhando as suas postagens com a galera da Pontu e depois a gente sobe o vídeo lá no YouTube para a galera assistir também, tá? Beleza, obrigada, Nick, se você estiver Obrigado. aí ainda. Tchau, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado, viu, pela presença de todos.